Como eu disse para vocês no nosso vídeo anterior, a nossa aula de hoje terá como foco as relações entre poder e subjetividade. E para isso, nós partiremos de um livro de Judith Butler chamado A Vida Psíquica do Poder. Vou abrir aqui a apresentação para a gente pensar a partir do que a Judith Butler nos traz. Nesse trechinho aqui, nós vemos a definição de poder para Foucault, que foi a definição que nós discutimos na nossa primeira aula desse módulo. O Foucault, ele define o poder assim. O poder, na verdade, são relações, um conjunto aberto, mais ou menos coordenado de relações. O poder se exerce, se disputa, ele é luta, afrontamento, relação de força, situação estratégica. Então, a gente percebe nessa definição de poder o quanto falar de poder é falar de relações. E aí, vamos pensar mais um pouquinho sobre o que é o poder, né? No nosso primeiro vídeo, nós já comentamos frase a frase de quais são as concepções mais comuns sobre o poder e de como a teoria Foucaultiana dá uma reviravolta nessas ideias. E não vai ver o poder apenas como um poder que submete, nem como algo externo que submete. A teoria Foucaultiana, ela vai perceber que ao mesmo tempo que o poder pode ser exercido por um sujeito e exercido sobre um sujeito, pensar as subjetividades é pensar as nossas experiências de sermos sujeitos. Então, a partir do momento que nós reconhecemos que o poder pode ser exercido por um sujeito, e a partir do momento que nós reconhecemos que o poder pode ser exercido sobre um sujeito, nós percebemos que um sujeito pode ser, ao mesmo tempo, sujeito do poder e sujeito ao poder. E olha só como esse duplo sentido da palavra sujeito já mostra muito do campo da subjetividade. Sujeito do poder, sujeito ao poder. Dizer sujeito é dizer alguém que age, é dizer alguém que faz, é dizer alguém que atua, que exerce. E dizer sujeito é também dizer quem está sujeito a, é falar de uma posição de subordinação. Então, nós podemos pensar o poder também a partir das posições de sujeito, porque o sujeito pode ser quem age, o sujeito pode ser quem se submete. A experiência de ser sujeito, para a gente fixar, né, ela inclui ser sujeito ao poder e ser sujeito do poder. A palavra sujeito guarda diferentes sentidos. Ser sujeito existe a experiência de sujeição, ser sujeito exige a experiência de subjetivação. E como sujeição e subjetivação se relacionam? É o que Judith Butler discute em Vida Psíquica do Poder, para respondermos à pergunta como se forma a subjetividade e, mais especificamente, como o poder participa na formação da subjetividade. Vou colocar um trechinho aqui em que a própria Judith Butler fala sobre o que é o poder. Estamos acostumados a pensar no poder como algo que pressiona o sujeito de fora, que subordina, submete, relega a uma ordem inferior.
Essa é certamente uma descrição justa de parte do poder. Mas, consoante Foucault, se entendermos o poder também como algo que forma o sujeito, que determina a própria condição de sua existência e a trajetória de seu desejo, o poder não é apenas aquilo a que nos opomos, mas também, e de modo bem marcado, aquilo de que dependemos para existir e que abrigamos e preservamos nos seres que somos. Então, não veremos a partir daqui o poder como algo externo e poder como algo fora do sujeito, que pressiona o sujeito de fora, mas vamos olhar para o poder como algo que forma o sujeito. Não só forma, mas é condição de existência. Nós dependemos do poder para existir. O poder estar abrigado e preservado em nosso ser. É uma forma bem diferente de pensar o poder do que nós estamos acostumadas. E a Judith Butler, ela vai partir de Foucault para mostrar como essa concepção de poder está presente também na psicanálise. Então, é importante que a gente guarde o poder como algo que forma o sujeito, o poder como algo que determina a própria condição da existência enquanto sujeito, o poder presente na trajetória do desejo, o poder como algo que nós dependemos para existir e o poder como algo que abrigamos e preservamos nos seres que somos. Ok?